Certo! Deu certo. Deixa eu ajustar a imagem aqui. Pronto. Tudo bem, Vivi? Como Eu, vai? eu tô bem, tô louca pra que tudo acabe, né? Logo, essa questão de Sim, isolamento estamos todos. social não é muito comigo, não. É, comigo também. Obrigada pela oportunidade de participar como sua convidada hoje para falar um pouquinho sobre as oportunidades de Montreal. Para quem está entrando agora, pessoal, essa é uma live da Vi Education, hoje sou a convidada da Vivi. O que acontece, gente, é que por alguma razão, quando a gente da B-Education começa a live, a Flavinha não, só exibe o áudio, né? E não dá pra É, fazer, eu não consigo fazer. Eu comentei com você que a Deise o outro dia teve esse sim. problema, ela conseguiu levar e eu não consigo. Eu preciso ver. Eu em Mas algumas situações eu também não consegui participar e não dá para explicar. Eu até procurei na internet, nessas listas de perguntas e respostas, eu vejo que muita gente tem tido esse desafio também e não existe uma solução ou um consenso do motivo, né? Então, desculpa que não deu para me conectar por vocês lá. imagina, não tem problema. Bom, então deixa eu pegar a live que é minha, né, Flavinha? Isso, Brincadeira. é sua. Gente, Toca a bola. eu sou a Vivi da Education. Essa é mais uma live das que a gente tem feito, né? Do nosso calendário que Uhum. chama Nectar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Montreal, um lugar incrível que eu tive a oportunidade de conhecer. E vamos falar sobre um programa muito especial, né? Flavinha, então, só acho que você estava se apresentando, né? Mas só para a gente ficar no vídeo, para subir no YouTube. A Flavinha, ela é da Greystone College, né? Da LSC Group. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre você, Flavinha. A Flavinha é uma pessoa, gente, super apaixonada pelo que ela faz. Ah, Ela realmente acredita nessa proposta do intercâmbio, assim como nós, né? É claro, é o nosso trabalho, mas é muito mais do que isso. É ajudar pessoas a terem experiências pelo mundo, conhecerem coisas novas, reconhecerem o que há de bom aqui no Brasil. Flavinha, com você. é isso aí. Obrigada pela oportunidade. Tenho um carinho enorme por você, pelo trabalho que vocês fazem. Você é desde aí na Education, né? Então, eu sou a Flávia Guiar, sou representante da ILS Education Group aqui no Brasil. É um grupo de educação internacional. Hoje nós somos um dos maiores grupos do Canadá e da Austrália, já há 29 anos no mercado, né? Onde nós temos duas escolas mais conhecidas que fazem parte do grupo, são as escolas ILS Language e o Grayson College, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho focando bem sobre as oportunidades de Montreal, que é uma cidade que não é tão conhecida como Vancouver e Toronto, mas que tem excelentes benefícios, né, Vivi? É um lugarzinho assim, é uma cidadezinha compacta, mas muito, muito charmosa. Tanto que é reconhecida como a cidade mais europeia da América do Norte, né? É, é verdade. A gente brinca, fala que é a Paris do hemisfério norte, né? E você sabe que Montreal é a segunda maior cidade do mundo onde o idioma francês é falado. Só perde para Paris. Isso, ó, assim, a gente sabe que é uma cidade bilíngue, mas isso eu não sabia, não. Vou te falar outra É, sobre Montreal, então. Depois de Londres, é o lugar onde as pessoas mais trabalham com artes, mais olha, profissionais mesmo, reconhecidamente sim. profissionais na área de artes. Depois de Londres, é a cidade que mais tem. Que legal, que bacana. Eu gosto muito de Montreal. Eu acho que quando eu fiz o meu intercâmbio no Canadá, se eu tivesse o nível de informações que eu tenho hoje sobre Montreal, de repente eu teria ido com certeza direto já para Montreal, ao invés de eu iniciei minha jornada por Vancouver, depois passei por Toronto, finalizei em Montreal. Mas é um lugar que eu vou todo ano. Eu gosto muito de Montreal e às vezes as pessoas têm ideia. Eu escuto muito isso, mas eu não vou para Montreal porque eu não falo nada de francês. E na verdade é diferente. Embora Montreal fique na província de Quebec, que é sim a província francesa do Canadá, na costa leste, a cidade de Montreal em si, ela é uma cidade bilíngue, por ser uma cidade universitária. Então lá, especialmente no centro da cidade, todas as placas sempre estão escritas em inglês e francês. As pessoas falam os dois idiomas. Eu, por exemplo, não falo nada de francês, mas assim, eu me viro muito bem lá, né? É uma cidade muito acolhedora. Você chega no lugar, eles vão falar hi, bonjour. Se você responder em inglês, eles dão sequência em inglês. Se você responder em francês, eles vão falar em francês. Então, não se limite a isso. Se permita conhecer um pouquinho mais a fundo sobre Montreal. Quando a gente fala de um intercâmbio, eu acho que uma das coisas que destaca também é o custo de vida,
que lá é de 20 a 25% mais barato do que os grandes polos como Vancouver e Toronto. O meio de transporte lá é mais barato, né? É muito fácil se locomover por Montreal, né? A Vivi teve a oportunidade de estudar com a gente em Toronto, foi para Montreal, passou, conheceu. Então, eu acho que você, né, é legal você compartilhar a sua percepção também. Mas é uma cidade muito fácil, assim, de se virar por lá, enfim. Você está falando em relação a custo de vida, né? Flavinha, eu vou pedir, será que você consegue colocar o fone mais pertinho? Que tá, sua voz tá bem baixa. Ah, tá baixo? E eu grito, né? Então Deixa quem eu vou assistir aumentar também o volume. Me avisa se melhorou. tá um tantinho Melhorou? baixo ainda. E eu até olhei o meu celular aqui, tá no máximo. Eu vou tirar o fone, vamos ver se melhora, tá? Tá bem baixinho. Mas o que eu ia comentar, acho que uma comparação muito fácil que a gente tem em relação... Melhorou agora? Melhorou. Perfeito, então tá bom. Ficou melhor. Eu gosto de usar o fone porque eu tenho medo, como a gente tá em casa, às vezes meus filhos entram, vem um pouquinho de barulho externo. Então, gente, se tiver um barulhinho, eu também estou em casa, eu tenho crianças em casa. Mas o que eu ia comentar, Flavinha, eu lembro que em Toronto, o transporte público, o Presto Card, né, que é o mensal, se eu não me engano, $145. Em Montreal, o mensal é $80. Então, já é uma economia, né? Só aí a gente já vê, né? É quase, um é 80 e o outro tem 60 de diferença, né? Mais caro. Sim. Então, acho que mostra muito. O supermercado lá também é mais barato, que isso eu percebi bastante, especialmente quem vai com família, né, Vivi? São coisas que na ponta do lápis ela faz uma diferença no final do mês. Não, com certeza. Acho que mesmo para mim, eu fui sozinha, mas eu fui mesmo naquela pegada de levar a vida, de comprar comida, de fazer a comida. E eu senti também, é bem inferior o valor, né? Mesmo que assim, eu honestamente não achei Toronto tão caro por morar em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade muito cara. Exato, as pessoas falam, mas o custo de vida em Vancouver e Toronto é alto. Eu falo, gente, comparado com o custo de vida que a gente tem no Brasil, especialmente São Paulo capital, eu não tenho essa percepção, pelo contrário. Claro que não é pra gente converter, mas eu estava até fazendo um bate-papo com o João sobre a Austrália, que era exatamente a mesma percepção. Com $100 você compra muito mais num supermercado do que com R$100 no Brasil, né? Então, assim, eu acho que... Muito mais. Uma percepção... né? No Canadá tem que ir no Dollarama. Nossa, gente, o Dollarama é a minha loja, assim, que o olhinho até brilha. Eu compro de tudo lá. Gente, o Dollarama, imagina uma loja que é meio cara de R$1,99, mas tem muita coisa de mercado mesmo. Azeite, compra no Dollarama. Todas essas coisas que são teoricamente mais... Sal do Himalaia, molho, aquele butternut chicken. Eu trouxe potes e potes daquele molho. Eu pagava $2. Faz um macarrão, gente, fica perfeito. Até tem um salzinho de pipoca que meus filhos adoram. Eu trago de lá também. Pistache, eu trago de lá. $2 o pacotinho. A minha filha fala, mãe, isso parece muambeira. Você volta de lá, porque eu vou todo ano cheio de coisa do Dollarama. Diferente. O Dollarama, gente, é tudo, assim. Ainda bem que eu descobri o Dollarama antes de eu ir no mercado tradicional, né? Porque algumas coisas... É claro, tem algumas coisas que não tem no Dollarama, mas, assim, azeite, essas coisas que são teoricamente mais caras, né? Numa primeira compra. Dollarama, pessoal. Não tem como ser outro lugar. E aí, né? Então, quando a gente tá falando de custos de vida, isso já demos algumas dicas aí para ajudar. E Montreal, eu acho que tem um ganho também... Por ser uma cidadezinha, acho que eu comecei comentando sobre isso. É uma cidadezinha compacta, né? Então, eu tive essa sensação de uma cidadezinha que não perde nada para uma cidade maior. Não, de jeito nenhum, Pelo contrário, eu acho que tem mais ganhos. Eu me lembro que eu estava lá no início da primavera, né? Então, como que é o nome daquela rua principal? Que ela vai até... Tem a Nicholas... que é ali bem downtown, e tem aquela da McGill, como é que chama aquela rua? Acho que é a San Catarina. San Catarina, isso, ela mesma. E tem um pedaço, gente, que eles fecham a avenida, então não passa gente mais. Isso para curtir o verão, né? Sim, por causa dos festivais e tal, né?
É porque lugar de primeiro mundo é assim, eles fecham, não é assim, a prioridade não são os carros, são as pessoas. E eu me lembro, Sim. Flavinha, que eu estava bem nesse momento dessa mudança, né? Então eu vi os homens trabalhando e tal, e aí eles colocavam aquela grama artificial no chão, colocavam esculturas de cachorrinhos bem coloridos para deixar o lugar bem feliz. E o que me chamou muita atenção, que era muito comum você ver as pessoas que estavam saindo do trabalho na hora do almoço, pegavam um livro, deitava nessa grama. É mais ou menos assim, gente. Imagina que a Paulista fecha no verão, não passa mais carro, e que a gente, na hora do almoço, ao invés de a gente ir para essa correria louca, a gente pega um livro, tira a nossa marmitinha, faz a refeição, deitado no chão, lendo um livro. Então, assim, eu lembro que, olhando isso, assim, foi tão gostoso para mim, sabe? De ver um lugar onde tudo Sim. né, a sensação que eu tive que tudo funciona bonitinho, que existe uma noção de sociedade realmente, de respeitar o espaço do outro, né? E uma outra coisa que eu gostei muito de quando eu fui para Montreal é que o Cirque du Soleil, pessoal, é de Montreal, né? Tem muita gente que acha que eles são franceses, porque enfim, não sei, mas a maioria das pessoas que eu acho que pensam que eles são da França e eles são de Montreal. Então, isso que eu estava falando, né? Que é um lugar muito artista, com os profissionais. Depois de Londres, é o lugar onde mais as pessoas são artistas. Não é à toa que o Cirque du Soleil saiu de lá, né? E eu fui. E Já grandes foi no circo instituições lá? de moda, eu fui. A gente fica pertinho da escola ali também. Sim. E grandes instituições de moda e referências mesmo estão ali em Montreal. A gente tem muitos alunos que iniciam conosco na ILSC para aprender o inglês e o francês, porque lá dá para fazer o bilíngue, se você quiser, ou mesmo você pode combinar. Primeiro estudo um idioma, depois o outro, então dá para fazer isso também. Que depois vão para instituições parceiras de higher education para fazer cursos de fashion, de moda, de design, de fotografia. Uma coisa que eu acho legal destacar é que o governo de Quebec, ele tem feito muitas campanhas de incentivo fiscais para estimular as empresas a se instalarem ali. Então, tem um índice de empregabilidade muito alto, realmente, em diversas áreas, desde, como a Vivi falou, na área de artes, de gastronomia, de culinária, de games, programação, startups, logística, TI, business, comércio exterior. Montreal está muito bem posicionado ali, com fronteiras, com rodovias. Então, quem trabalha com logística e transportes, a gente tem inclusive um parceiro, o CEGEP, que tem grandes cursos de transporte por conta desse índice de empregabilidade. E uma coisa que é legal é que um college, né, um career college, que são os cursos vocacionais, eles sempre se pautam no momento de escolher e abrir qual curso que eles vão entregar ali naquela região, baseado no índice de empregabilidade, demanda e oferta por aquelas áreas. Então, isso é uma coisa que eles fazem muito bem lá no Canadá, que o próprio governo faz esse mapeamento e o monitoramento anual por região de índice de empregabilidade, oferta, demanda de emprego. E sempre que um college abre um curso, é porque naquela área específica tem essa demanda, né? Então, isso ajuda muito, porque os próprios alunos dos colleges, inclusive do Greystone College, eles têm um alto índice de empregabilidade e a inserção de mercado de trabalho muito rápida. Então, eu acho que isso é Vou explicar como você, porque foi a Flavinha, gente, que me ensinou isso há alguns anos atrás. É mais ou menos assim. Indústria, governo, escolas. A indústria fala para o governo, precisamos de profissionais com esta formação. O governo vai para as escolas e fala, formem profissionais com... Então, assim, eu acho que também aí a gente tem um show de estratégia de país para quando pensa realmente, quando um país é voltado para o crescimento, né? E daí a própria indústria, ela contrata o nosso aluno para o estágio. Porque são esses alunos que estão preparados para mão de obra, para realmente agregar no mercado de trabalho. Então, é interessante também para a indústria receber esse aluno para a parte prática do internship, do co-op, né, que a gente fala lá no Canadá, e para ele ter essa bagagem. E muitos deles, depois, acabam se tornando funcionários efetivos dessas empresas, porque com o know-how, com a expertise, com todo esse preparo, as empresas canadenses, muitas delas oferecem depois essa oportunidade de efetivação. Então, isso é muito legal. E acho que também é uma maneira da gente poder... Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente na agência e eu escuto muito assim, mas eu
eu estava tentando arranjar um trabalho lá daqui. Assim, Sim. sempre existe uma possibilidade, né? Mas como que, assim, é muito difícil que o empregador te contrate sem te conhecer, né? Então, eu acho que a gente vai falar melhor, né, Flavinha, sobre o programa da Greystone, que é um programa que eu adoro falar. A Flavinha sabe disso. Se tiver algum estudante meu aqui que vai ouvir essa live, vai falar, Vivi tem razão, ela adora falar sobre esse programa. Gosto mesmo, porque é um programa, assim, acho que tem vários programas de várias cidades que a gente que trabalha com intercâmbio se apaixona e gosta muito de falar, mas eu confesso que, assim, esse programa que nós vamos falar aqui hoje é realmente um programa, assim, que pra mim, se eu fosse fazer um novo intercâmbio, com certeza ia estar ali no meu top 3 de escolha, porque é realmente espetacular, sem contar nos benefícios, né, Flavinha? Para quem tem cônjuge, mas a gente vai falar sobre isso. Flavinha, você já apresentou a Greystone? Então, aí eu vou falar sobre a Greystone agora. Então, assim, lá em Montreal... Falar, né? Não, imagina. É que é tão gostoso esse bate-papo, né, que ele é orgânico e natural. Então, assim, eu falei para vocês que na ILSC o aluno tem a oportunidade de estudar os idiomas, como o inglês, o francês, pode ser ao mesmo tempo, pode ser em momentos diferentes. Além do idioma, a gente também, nós somos um test center, que é uma instituição de ensino que a gente aplica os testes e prepara também para IELTS, para o TEFAC, que é o equivalente do IELTS para o francês, né, lá na província do Quebec também. E aí, o próximo passo, que aí é no segmento de Higher Education, que é ensino superior, são os cursos do Greystone College Montreal. E é muito interessante falar especificamente de Montreal, porque lá, a província de Quebec, ela tem um entendimento diferenciado das outras províncias do Canadá. Então, cada província, que é o equivalente de estado aqui no país, ela tem regrinhas específicas, tá? E Quebec tem regras muito boas, porque lá, qualquer career college, qualquer curso vocacional num college canadense que seja designado pelo governo, né, e nós somos, ele tem os mesmos benefícios que um college público. Então, o nosso programa lá, que é o International Business Management, e nossa opção é em inglês, eu tenho a opção diurno de 9 meses de duração, são 36 semanas, e a gente tem a opção de você estudar à noite, que é um curso um pouco mais longo de 64 semanas. Então, o que acontece? Quais são as vantagens, tá? O aluno que vai estudar, fazer esse programa do Greystone College Montreal, ele vai estudar 20 horas por semana, de segunda a sexta, e ele já pode trabalhar 20 horas por semana também remunerado em qualquer área. Essa permissão, ela vem atrelada ao seu visto de estudante e ela se chama off-campus. Você pode trabalhar em qualquer área. Legal. Se você tem um cônjuge, um companheiro, marido, mulher, ele pode te acompanhar como seu dependente com o visto de partner, o Open Work Permit, né? Então, enquanto um estuda e trabalha, o outro só trabalha, remunerado integral. Se você tem filho em idade escolar, lá na província de Quebec, é dos 6 aos 18 anos, o seu filho vai como dependente e ele tem direito a estudar gratuito no ensino público canadense, mesmo se o pai ou a mãe que vai estudar com a gente tiver que fazer o University Pathway antes na ILSC, que é o preparo no inglês acadêmico, caso você não tenha o nível de inglês para entrar direto já no college, não se preocupe, mas o seu filho já pode estudar gratuito desde esse momento. Então, na verdade, só a economia que você tem da escola do filho, seja aqui no Brasil ou lá mesmo no Canadá, já paga o seu college, né? E o interessante é que depois que o aluno gradua nesse programa, ele tem 12 meses de PGWP, Postgraduate Work Permit, que é um visto aberto de trabalho, depois que você se gradua num college canadense, e o PGWP ele é de âmbito nacional, ou seja, você pode utilizar em qualquer lugar do Canadá, não precisa continuar em Montreal, para você continuar lá só trabalhando, integral. E aí, se você tem outros requisitos, né, entre idade, formação, experiência profissional e tal, e dependendo do que você trabalhar lá no Canadá, você se qualifica para um ou mais programas de imigração para o Canadá, né? Porque uma das opções de imigrar para o Canadá é através da educação. E falando nisso, né, eu não posso falar muito a fundo eu não posso falar nada de visto, por exemplo, porque eu não sou uma oficial de visto regulamentada pelo Canadá, mas lá no college nós temos uma empresa de visto de imigração canadense chamada Incubate, que tem um time de oficiais de visto dele credenciado pelo governo. Eu tenho um time deles trabalhando para a gente em cada unidade do Greystone College, de Vancouver, Toronto e Montreal. Então, quando o aluno chega lá, a gente marca a consulta com o oficial de imigração, que vai analisar o perfil do aluno, né, que chegou lá,
ver o que ele já traz de bagagem, o que ele vai estudar com a gente, para saber no que ele se qualifica e dar dicas, né? Se vai precisar fazer mais alguma outra coisa ou não, para caso ele queira emigrar lá no Canadá. E o aluno, inclusive, tem a opção, se ele quiser, de utilizar depois os serviços de imigração da empresa Incubate para poder cuidar desses trâmites lá. Então, com a Vivi do time da B-Education, a gente cuida de todas as etapas do seu processo, desde o seu preparo com informações, o que você precisa, quais são os requisitos. A Vivi vai agendar o seu teste de inglês online conosco, que é gratuito, você faz no conforto da sua casa pelo seu computador, para saber como é que está o seu nível de inglês, né? Os requisitos são muito simples, você só precisa ter terminado o ensino médio, né? Então você vai apresentar o seu certificado de conclusão do ensino médio em português mesmo. Se você não tiver do ensino médio, mas tem uma graduação, não tem problema, pode ser também. Vai fazer o teste de inglês para ver se já tem o nível direto, cópia do passaporte e o formulário de matrícula, que a Vivi cuida disso para vocês, tá? Além disso, Fazemos a Vivi... facilitamos tudo. Exato, isso que eu ia falar. Então, inglês, gente, tem que fazer em casa sem colar, porque isso é importante. Exato, sem colar. Tem que ser honesto, né, consigo mesmo. E outra coisa, aí a B-Education, a Vivi consegue cuidar de todos os trâmites para você, né? De ter, por exemplo, a compra do seguro viagem, né? Seguro saúde enquanto você está lá, que isso é importante, a compra da moeda, a passagem aérea, todos os trâmites que você precisa para viabilizar o seu intercâmbio, né? Formas de pagamento, inclusive, diferenciadas, porque no exterior é tudo à vista. Então, mesmo que você entre em contato com o college direto, eu falo para você, não tem benefício, porque não existe desconto a mais, né? E não tem formas de pagamento diferenciada, é tudo à vista, né? Então, a gente sempre recomenda muito isso, né, Flavinha? Assim, muita gente fala, não, vamos comprar direto da escola. E eu não tem vantagem. Conosco não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem. E assim, mais do que isso, né? A B-Education, ela vai mandar para Greystone College o estudante que tem perfil para Greystone College. Isso, né? Exato. Então, é claro que assim, o college, gente, também não quer um estudante infeliz lá que não tem perfil. Mas essa avaliação prévia, ela é feita normalmente pela agência, né? Que nós temos o conhecimento entre o Greystone College, entre outros colleges, né? Seja até, inclusive, de outros países, que às vezes pode ser mais adequado ao seu projeto. Flavinha, você comentou sobre as semanas de 36 semanas ou 64 semanas, né? Eu acho que é legal a gente comentar, porque assim... quando, especialmente para brasileiro que vai fazer um programa longo, o interesse de trabalho né, quase que obrigatório. E muitas pessoas têm dúvida, isso gera muita dúvida. Para a gente, às vezes, como já morou fora, a gente sabe que a gente trabalha de horários alternados e domingo, né? Essa regra das 8 às 5 que a gente tem normalmente aqui no Brasil não aplica. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. Mas eu consigo arranjar trabalho? Será que se eu estudar à noite é mais fácil de eu arranjar trabalho? Você acha que existe alguma diferença nesse sentido? Na verdade, como você mencionou, procurar um emprego lá é diferente do que a gente tem de realidade no Brasil. E a própria estrutura de jornada profissional é diferente também. Você pode ter mais de um emprego e gerenciar suas horas. Isso é muito comum acontecer. Eu tenho um job 2 vezes por semana, tenho uma outra lugar que eu trabalho 3 vezes por semana, tá? Não existe uma regra sobre isso. Dependendo do que você trabalhar, pode ser, por exemplo, uma vaga de escritório, que aí a oferta seja maior durante o dia, então acaba te obrigando a estudar à noite, né? Mas tem outras áreas que têm empregos nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite, então não influencia. O índice de empregabilidade sempre tem emprego, qualquer que seja o horário, dependendo daquilo que você quer. Mas, ajudando nisso, o programa do Greystone College Montreal, independente se vai ser o diurno de 36 semanas ou o noturno de 64 semanas, as últimas 4 semanas dentro do programa, você tem o seu estágio prático da área do que você estudou. E para isso, dentro do college, nós temos o Career Center, que é o Centro de Desenvolvimento de Carreira e Empoderamento Profissional. Então, independente de qual turno você estude, esse centro vai te dar todo o suporte com diversos workshops de empregabilidade, vai te ensinar como preparar o resumê e a cover letter, que é o currículo em inglês e a carta de apresentação, que tipo de profissional o mercado busca, como se comportar numa entrevista. A gente faz também, nós temos convênio com empresas de diversos segmentos, então, que eu estava explicando. As próprias empresas divulgam as vagas de estágio e de trabalho, né?
remunerado e não remunerado para a gente, para os colleges, para os nossos alunos. Então, o Career Center faz a colocação do aluno para o estágio. Só que muito antes, porque como o estágio é só lá no final, muito antes, desde o primeiro dia de aula no college, na verdade, os alunos já têm todo esse suporte e todo esse empoderamento profissional pelo Career Center, que é gratuito, não tem custo extra para o aluno, né? Então, isso torna a média de inserção de mercado de trabalho muito rápido, né? Geralmente, ali em torno de 2 semanas, os alunos já estão colocados no mercado de trabalho, né? E nós fazemos também Job Fair, que são feiras de emprego e de carreira, que essas empresas vêm para dentro da escola ou do college, falando sobre as suas empresas, oportunidades, e o aluno pode aplicar para a vaga ali on spot, se quiser. Então, assim, realmente tem todo esse suporte, né? Porque é monitorado muito cuidadosamente essa questão de empregabilidade, oferta e demanda, tá? E uma outra pergunta muito comum também, Flavinha, esse programa que a gente está falando, gente, que é o International Business da Greystone, em Montreal, né? Que oferece esse pacote de benefícios, ele é ministrado em inglês. Embora Montreal seja bilíngue, não há opção em francês, somente em inglês. Outra pergunta que a gente tem também, Flávia, mas eu não falo francês. Ouvi dizer que para arrumar trabalho em Montreal eu tenho que falar inglês e francês. É verdade? Não, na verdade não. Não, porque Montreal é bilíngue. Então, assim, se você se sente mais confortável falando francês, vai ser indiferente, tá? É muito raro uma vaga que exija os 2 idiomas, tá? Porque o que acontece? O centro da cidade sempre vai ser bilíngue. Existem outros bairros que nem tem um bairro lá que é um bairro italiano, tem outro bairro que existe uma preferência maior pelo francês, mas os bairros residenciais, tá? A cidade de Quebec, aí sim você precisa falar francês, mas a cidade de Montreal não. Então, e uma das coisas que é muito comum é o aluno fazer o college, lá no Greystone College Montreal, em inglês, e depois fazer, ou ao mesmo tempo, ou depois. Isso se estende aos cônjuges também, o que a gente chama de educação continuada. À noite, nós temos módulos de inglês, de francês, preparatório para o IELTS ou preparatório para o TEFAC, que são módulos de 25 horas em 6 semanas, onde o aluno vai 2 vezes por semana só à noite, das 6 às 8 da noite, para estudar na ILSC Montreal, qualquer um desses cursos que eu mencionei, e o pacote é muito acessível financeiramente falando. Se eu não me engano, custa esse curso, né, 25 horas de aula durante 6 semanas, custa $450. Então, assim, ele é muito acessível. Para quem já esteja estudando na Greystone, né? Exato, é muito comum o aluno estar fazendo o curso na Greystone, depois à noite ele vai para a ILSC para fazer o francês, né? Então, porque eu acho assim, se você mora numa cidade que é bilíngue, por que não aproveitar da oportunidade de se capacitar em mais um idioma, né? Com então, certeza. assim... Acho que uma das coisas que para um sucesso do intercâmbio, eu sempre comento isso, é ser curioso, né? Então, a gente sempre, normalmente, especialmente para intercâmbio de idiomas, a gente sai daqui em busca de uma habilidade, que é falar inglês melhor, ou seja, outro idioma, mas isso acaba sendo só um pedacinho da experiência. E acho que o grande segredo para ser realmente uma experiência fantástica é ser uma pessoa livre de preconceitos, porque lá você vai encontrar outras nacionalidades e costumes que a gente pode considerar estranho, né? E também ser curioso. Então, assim, se eu estou numa cidade bilíngue, por que não, né? Também aprender o francês. É possível, gente. A população lá, você, né, pode pensar, não. Ou falam francês, ou falam inglês, ou fala mais ou menos... Né? Não, eu fiquei hospedada na casa de uma senhora super querida, que ela fala inglês, né? Então eu só vi ela falando inglês. Aí eu falei, essa senhora não fala francês, não é possível que ela fala francês. E a gente estava dentro do ônibus, e aí ela estava lá conversando. E assim, gente, o senso de comunidade é muito bom, tá? Porque assim, qualquer coisa no ônibus, todo mundo fica conversando ali, é uma coisa linda. E aí, de repente, ela vira a chavinha e começa a falar em francês. Eu falei, caramba, olha, não é que ela fala mesmo? Então assim, inclusive na ILSC... São bilíngues, E na ILSC, uma das coisas curiosas que a gente consegue ajudar o aluno é que se, por exemplo, você vai para estudar inglês, mas você gostaria de ficar numa homestay que falasse francês, ou vice-versa, você pode solicitar isso no seu formulário de matrícula, porque a gente consegue organizar famílias que se sentem mais confortável falando um idioma ou 2, como tem o outro, né? Como tem também famílias que se sentem confortáveis falando os 2 idiomas.
Então, isso ajuda. E o brasileiro tem muita facilidade para aprender o francês, porque ele vem do latim, tem muita raiz do espanhol e do italiano. Então, um feedback que a gente recebe dos nossos professores é que o brasileiro tem uma facilidade muito rápida de aprendizado do francês. Eu percebi isso lá, assim. Desculpa. Imagina, saúde. Amém. Eu não tive a oportunidade de conhecer a França ainda, né? Então, o máximo que eu cheguei perto do francês foi realmente uma experiência em Montreal. Me fugiu o que eu ia te perguntar. Meu Deus. A gente estava falando das famílias, de falar francês, deles serem bilíngues, né? De aproveitar a oportunidade de aprender. Gente, eu prefiro falar, óbvio, inglês, né? E eu lembro que vários lugares que eu cheguei para fazer compra, assim, hi, bonjour, exatamente isso que você colocou. E aí você responde em inglês e falam. É claro que isso é realmente uma característica de Montreal, né? Acho que Quebec, você não tem tanta facilidade. Porque Quebec, gente, é a província, mas existe uma cidade chamada Quebec, que fala francês mesmo. Aí Quebec é mais francês que você precisa. Flavinha, que eu lembrei que eu ia comentar, eu tenho uma estudante que está fazendo, né, o curso da Greyston. Ela foi em janeiro, acho que foi o intake dela. E ela comentou comigo que está fazendo essas aulas à noite e está adorando. É muito legal e é muito acessível, né? Então, com o próprio dinheiro que eles ganham lá, eles acabam depois contratando esse extra para ajudá-los depois no processo de imigração, porque imagine você que tem alguns programas de imigração de Quebec que exigem francês, outros não. Então, você abre o leque de oportunidades que você, de repente, pode ter os pré-requisitos. E aí que entra a expertise da Incubate, que está lá para orientar os alunos. Então, a própria Incubate, quando vê e fala assim, poxa, Flávio, olha, se você aprendeu francês, tirar nota tal em francês, já vai te abrir mais uma oportunidade adicional, entendeu? Então, eles dão esse norte para o aluno. E é muito importante, porque quando o intercâmbio, independente de quem pensa em imigrar através da educação, ou mesmo se capacitar, ele soma de diversas maneiras, porque você volta para o Brasil com uma bagagem melhor, um currículo, né, mais turbinado, mais aperfeiçoado, e você tem uma chance melhor de recolocação de mercado aqui. Então, fora de que nos prepara para sair da nossa zona de conforto, para depois lidar com desafios de uma forma mais suave, mais tranquila, como, por exemplo, o que a gente está passando agora, né? Então, eu acho que é uma experiência muito válida. E não tem idade, viu, Vivi? Tem idade mínima, mas não tem limite de idade. Então, para estudar no Grayson College, a idade mínima são, no caso de Montreal, 18 anos, mas não tem limite de bagagem, então, de idade. Então, vale a pena você pensar, de repente, se é um momento, poxa, eu estou pensando em investir num curso, numa capacitação, né? Procure o time da Biducation para se informar um pouquinho mais sobre as oportunidades, e eles têm todo o know-how, expertise. Se, de repente, seu perfil não é indicado para o programa que a gente tem lá em Montreal, para o Grayson College, mas eles vão verificar qual é o melhor programa que vai adequar ao seu objetivo. Porque uma coisa que eu gosto de falar é que nos últimos 10, 15 anos, o próprio intercâmbio se moldou e se ajustou, né? Passou por um processo evolutivo. O intercâmbio não é mais um produto de elite, muito menos um produto de prateleira. Ele hoje é customizado e acessível, né? Então, de repente, o que vai funcionar para mim pode ser diferente, um programa que é mais adequado para a Vivi, que é mais diferente para o meu filho de 18 anos, e por aí a gente, né? Então, eu acho que essa é a beleza do trabalho que a Biducation faz hoje, de poder olhar o perfil do aluno e fazer essa consultoria customizada para indicar o que vai ser melhor, qual é o melhor plano de estudos para você nesse projeto, né? A gente sempre falando sobre isso, às vezes as pessoas mandam um formulário para a gente, mandam os seus dados, mas não aceitam a ligação, né? Falar, não, a gente pode conversar por WhatsApp? E aí eu sempre explico isso, olha, para eu realmente poder te ajudar, né? Porque senão você entra no meu site e a informação tá lá. Então, assim, eu sempre falo, me diz uma hora que a gente pode conversar, eu te ligo novamente, porque realmente a gente gosta, não é tirar um orçamento da gaveta e te entregar. É realmente validar com você, né? Porque às vezes as pessoas têm isso ouviu, né? Eu adoro o grupo de Facebook, assim, que assim, é legal, é maravilhoso você ver a opinião dos outros. Mas tem que saber filtrar o que lê dali, né? Então, assim, 80% eu vejo são coisas assim, a pessoa que está escrevendo não está mentindo, mas ela não tem
competência profissional, né? Isso daí, gente, eu, Flavinha, os profissionais de intercâmbio fazem um MBA por ano, viu? A gente estuda pra caramba para conseguir dar toda essa orientação. Então, assim, falta elementos ali para realmente quem lê aquele post de Facebook tirar a conclusão para si, né? Então, eu sempre falo isso, opinião não é informação. Informação que vai te passar é um profissional, Sim. né? Que estuda, que se esforça para poder atender da melhor forma. Flavinha, falando sobre o programa, o International Business, para quem que é esse programa? Porque a gente tem uma opção, mas como você mesmo fala, que eu adoro, é Coringa, né? Exato, esse programa ele é bem coringa mesmo, porque dentro da grade curricular dele, você tem unidades acadêmicas de TI, de e-commerce, de gerenciamento de estratégia, de marketing, recursos humanos, de administração tem diversos componentes, de finanças, de accounting, então logística, tem até direito internacional. Então eu acho que ele é um curso que ele acomoda diversas profissões. Então vale a pena, inclusive, o aluno pode receber o flyer do programa que tem a grade curricular, a Vivi manda para vocês, para justamente você olhar e ver se aquilo vai somar para você, porque eu acho que é um programa muito completo, ele serve para diversos profissionais, na verdade. Então, assim, eu acho que não tem outra palavra que define melhor do que ser coringa. Né? Você sabe que eu sempre, eu sou o tipo da pessoa aqui que eu gosto muito de estudar, né? Então, sempre que eu vou fazer um curso, eu gosto de olhar o que eu vou aprender e o que eu vou estar apta após o curso, né? Isso. E como eu já disse que eu adoro o programa, eu sempre fico olhando porque a gente tem um PDF, gente, que a escola manda para nós, que tem todas as matérias, né? Carga horária, como que funciona. E realmente é um programa que ele, como você disse, é bem coringa. E ele traz, assim, uma visão holística do negócio para realmente você poder ter flexibilidade em trabalhar em várias áreas. Então, vale muito a pena. E outra coisa que eu acho legal falar, Vivi, é que, por exemplo, o cenário atual que a gente está vivenciando, ele trouxe uma oportunidade única e sem precedente também. Qual ela? No momento que as fronteiras não estão abertas, né, um aluno que, porventura, precise fazer o University Pathway, o preparo de inglês acadêmico, antes do college, né, caso ele não tenha o nível para entrar direto, nível de inglês, ele pode fazer o pathway dele online, do conforto da casa dele daqui do Brasil. Isso economiza um dinheiro muito alto com a manutenção de vida, porque lá no Canadá, pelas regras do governo canadense, quem vai fazer pathway ou idioma não pode trabalhar, só quando você começa no college, né? Então, se você faz o seu pathway daqui do Brasil, você primeiro tá gerenciando melhor o seu tempo, porque enquanto a gente está aqui, você já pode aproveitar iniciar seu curso, economiza esse custo de vida que você teria lá no Canadá em dólar, né? E não precisa tirar o visto agora. Você pode esperar o consulado reabrir para aplicar o visto só para a parte do college depois. Além disso, a gente está com uma promoção extremamente agressiva, né? Esse programa, que o valor dele normal gira em torno de 17 mil dólares, a gente está ofertando para o mercado brasileiro justamente para fomentar, né, que essa informação seja divulgada entre os alunos brasileiros, que o preço final do programa, para quem se matricular, né, até o mês de junho, ou seja, nos próximos dias, junho desse ano, só que a data de início pode ser qualquer data a partir do segundo semestre desse ano, ou mesmo qualquer intake de 2021, tá? O preço final dele está sendo 7.695 dólares canadenses, ou seja, ele está com 55% de desconto. É uma oportunidade sem precedente, porque é muita coisa, porque em cima do desconto que a gente já estava ofertando para o mercado brasileiro, a gente deu extra 10% para ajudar na variação cambial. Então, às vezes as pessoas falam assim, o dólar subiu, vou esperar baixar. Primeiro, não vai abaixar. Existem já estatísticas e leituras de economistas do mundo todo que apontam que as moedas não vão abaixar nos próximos 18 a 24 meses. Isso é um fato. O canadense é 2,90, né? Então, assim, a gente percebe que do que já estivemos, ele caiu um pouquinho, mas 2,90 eu falo para os meus estudantes, não vai voltar. Mas ele não vai voltar a um cenário do que era um ano atrás, por exemplo, é isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, e como a variação cambial, a oscilação foi de 5% a 8%, a gente deu 10% a mais de desconto, que é para você não ter desculpa mais. O momento de tirar o planejamento do intercâmbio do papel é agora, tá? Porque se você parar para pensar, você consulta a Vivi do time da Biducation, ela vai te passar formas de pagamento. Quanto maior o planejamento você está fazendo para o seu embarque, maior é o número de oportunidades de pagamento que você vai ter. Então,
É um desconto, gente, que quando você vê na ponta do lápis, nada paga a sua passagem aérea, seu processo de visto. Então, eu peço que vocês consultem aí a Vivi para poder saber sobre que é uma oportunidade sem precedente, porque depois que os aeroportos reabrirem, as promoções vão voltar ao normal. Não, e não vai mais do continuar. que isso, né, Flavinha? Eu vejo da seguinte maneira, que eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho validado isso. O mercado brasileiro, gente, no geral, já paga menos do que... Brasileiro vai pagar menos do que francês, por exemplo, né? E ninguém está começando a estudar nesse período de pandemia aqui. Ou seja, a gente vai ter que fazer 3 anos em 2, que é 2020, 2021 e 2022, e em 2021 e 2022. Então, vão ser 3 anos em 2. A sala de aula não é um infinito, né? Ela tem uma capacidade máxima. Então, o que eu tenho alertado muito meus estudantes vamos conversar, vamos desenvolver o seu planejamento para a gente mandar a sua matrícula para a escola, para você pegar essas condições que a gente tem agora. E também para reservar o seu lugarzinho lá, para a escola saber que tem que guardar um espaço para você. Porque pra mim é muito óbvio. Eu tenho, hipoteticamente falando, eu tenho 100 lugares para estudantes. Para que eu vou fazer promoção se eu já tenho 90 reservado? Não faz sentido eu fazer promoção se eu não tenho estoque, né? De certa forma. Além disso, a gente tem a questão do mix de nacionalidade também. Então, assim, as escolas, existe um controle para não ter só brasileiros em sala de aula. E aí, se eu tenho poucos lugares, né, de intakes para começar, eu vou vender para o brasileiro, que talvez já tenha bastante, eu vou vender para o francês, que paga mais. Então, assim, eu tenho alertado muito isso, sabe? Vamos tentar evoluir nesse planejamento, porque, sim, as escolas estão fazendo promoções agressivas agora, até para um incentivo às agências, ao mercado, né? Mas vai chegar uma hora que, assim, a hora que chegar numa pontuação ali, para de fazer promoção, porque não faz sentido. Então, assim, isso eu tenho alertado bastante. E sem contar, né? De repente você planejou para começar a estudar em setembro de 2021, por exemplo, e não tem mais vaga. O bom é que o Greystone College tem turmas novas a cada mês, né? Então tem Acho que todo mês ou mês sim, mês não? É todo mês, a cada 4 semanas, geralmente. O noturno são a cada 6 semanas, o intake. Né? Vale a pena dizer também que o prédio é novinho, né, Flavinha? Que tá no é um prédio lindo. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é o primeiro ano do prédio. Ele inaugurou agora no final de dezembro. Bem de frente para a Universidade de McGill, um prédio lindo, maravilhoso, grande, maior, porque onde a gente estava anteriormente era um prédio tombado, patrimônio, da Old Montreal, então não podia mexer. Não podia mexer ali na edificação, mas o prédio novo é bem de frente para a Universidade de McGill. Walking distance da Catedral de Notre Dame, é bem no centro da cidade mesmo, muito conveniente. E é lindo, é um campus novo, foi o mesmo arquiteto que projetou a ILSC Melbourne e a ILSC Adelaide, então é o que tem de mais tecnológico, super moderno. Tem a Coffee Shop ILSC, que a gente oferece lá o curso de barista. De barista, né? Legal falar disso. Então, assim, é bem legal, valeu, assim, é o que tem de mais moderno, realmente, a gente está bem feliz, bem contente. E o Canadá, né, nesse momento a gente está dando aulas online, então os alunos estão tendo todo o conteúdo, a grade curricular, pela plataforma Moodle e Zoom, que a gente já tinha componentes EAD fazendo parte do nosso portfólio, né, então foi relativamente mais rápido da gente conseguir realinhar tudo isso. O outro dia eu ouvi você falando sobre isso. Isso não foi uma novidade pra gente, né? Que às vezes, em alguns casos a gente viu uma questão surpreendente até das escolas conseguirem se adaptar, mas que para vocês já era uma realidade, né? Então, isso é um ganho aí. Exatamente. Hoje, assim, até para curiosidade, a cada dia são 410 salas de aula pelo mundo, acontecendo virtualmente, com mais de 8 mil alunos pelo globo. Então, realmente é uma estrutura, a gente investe muito em tecnologia, inovação, um time de TI dedicado 24/7, especialmente nesse momento, que requer muito de tecnologia, de infraestrutura digital, né, inclusive plataformas. Então, a gente está sempre buscando melhorias para poder transformar vidas positivamente através da educação. Então, o Canadá está com um plano de fases, né, para reabertura. Algumas províncias estão em fases mais avançadas. Vancouver, na província de British Columbia, está na fase 4 já, então a gente anunciou a reabertura do campus de Vancouver dia 13 de julho. A província de Ontário e a província de Quebec
Ainda a gente está aguardando as instruções do governo, mas a gente acredita, as estimativas é que entre agosto e setembro possa reabrir, claro, né? Sempre acompanhando as instruções do governo canadense, dos órgãos de saúde, para zelar sempre pelo bem-estar e segurança dos nossos alunos, né? Então, é um momento temporário e que requer que a gente se adapte. Passando por uma situação terrível, mas é transitório, né? Isso não vai ficar permanente. Exato. Flavinha, você falou aí sobre impactar positivamente na vida das pessoas, né? A Be-Education, a gente tem um público, a maioria dos nossos clientes que buscam por intercâmbio na Be-Education são meninas, né? A gente percebe que são mulheres e mulheres empoderadas, engajadas com algumas causas sociais. Então, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o projeto social que vocês fazem, que eu acho que é lindo, muito importante, a gente precisa destacar isso. Conta um pouquinho pra gente. Sim, a ILSC é muito engajada socialmente pelo mundo, né? O nosso fundador, o Paul Zisman, ele é um homem muito humano e eu admiro muito ele, porque hoje ele se dedica, consegue, né, se afastar um pouco da linha de frente de administrar o grupo, mas para cuidar da parte de ação social. Então, a gente tem vários projetos pelo mundo, e um dos projetos é o projeto em Nova Delhi, na Índia, que a gente tem a escola ILSC e o Greystone College, que é um projeto que se chama Learn to Earn. É um projeto de empoderamento e capacitação feminina, porque lá na Índia, a sociedade é dividida por castas, né? E quanto mais castas inferiores, menos oportunidades essas pessoas têm, e lá é um país que ainda tem desafios muito grandes com o machismo, né? Com a questão de desigualdade de gênero e tal, né? Então, nesse contexto, a cada ano a gente seleciona aí várias meninas da Índia, de diversas idades, das castas mais inferiores, a gente convida elas a estudar na ILSC Nova Delhi para aprender o idioma francês e o inglês. É gratuito para elas, porque quem subsidia o programa é realmente a ILSC, através das matrículas dos alunos e dos agentes parceiros, sempre uma verba vai para o projeto. Elas aprendem o idioma, depois que graduam no idioma, elas são convidadas a ir para o Greystone College Nova Delhi, que é especificamente para essas meninas, para elas aprenderem uma profissão, estagiam conosco, e muito hoje são colaboradoras efetivas do time da ILSC e do Greystone College Nova Delhi. Então, uma maneira delas superarem os desafios que elas têm ali, né? E eu, especialmente como mulher, é uma coisa que me motiva muito a trabalhar numa empresa que empodera mulheres e trata igualmente homens e mulheres, independente de qual gênero e qual, né, direção. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. E existe um órgão de monitoramento de empoderamento profissional mundial, né, sobre as mulheres, que se chama LEAD 50-50, com sede em Londres. E eles organizam uma cerimônia, que nem um Oscar, né, celebrando empresas, projetos, enfim, né, que empoderam mulheres no LinkedIn. Eu também, eu faço parte deles, ali da comunidade. Eles têm vários workshops, palestras, é bem legal o trabalho que eles fazem. E homens e mulheres participam do órgão, né? E em um das cerimônias, o projeto lá da Índia entrou para concorrer como projeto social de empoderamento feminino com outros projetos de outros lugares do mundo, e nós ganhamos. Então, e a gente nem sabia que estava concorrendo, né? Porque são eles que monitoram e tal. E a gente ficou muito feliz, porque é uma maneira da gente, o nosso fundador, o Paul Zisman, ele fala muito isso, de devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu, né? E o amor a gente devolve com amor, né? Então, por isso que a missão e os valores da ILSC é transformar vidas positivamente através da educação. A grande parte dos colaboradores da ILSC pelo mundo, hoje, ou em algum momento vieram do mundo do intercâmbio, ou são famílias de imigrantes que já estão na terceira, quarta geração. Então, é uma coisa que a gente compartilha desse sentimento, e a gente se coloca muito no lugar, a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Então, dentro de cada campus da ILSC e do Greystone College, a gente sempre tem um time de brasileiros que é para poder, são os counselors, para poder ajudar o aluno, é o único lugar que ele pode falar português, para dar esse suporte, né? Para poder ajudar a diminuir os perrengues, a saudade de casa, porque acontece, né? Então, a gente faz muito esse exercício de poder se colocar no lugar do próximo para entender desafios e ajudar da melhor maneira possível, né? Perfeito, Flavinha. Acho que a gente... Missão cumprida aqui. Falamos tudo que a gente precisava.
É isso aí. Vivi, Então, muito obrigada pela oportunidade. Gente, só lembrando então que essa foi uma live organizada pela Vivi da Biducation. Vai ficar salva aqui no meu IGTV, mas entre em contato com eles pelo direct. Eles têm todo o know-how, toda a expertise para conduzir o seu programa de intercâmbio conosco da melhor maneira possível, né? Então, vale a pena porque é uma oportunidade muito boa tirar do papel o seu planejamento de intercâmbio. tem que materializar as coisas, gente. Sonhar é bom, mas só sonhar não resolve, não muda nada, Exato. né? Flavinha, Exatamente. muito obrigada, eu agradeço. Essa não é a primeira live que a gente faz. A gente tem um material bem bacana com a Flávia, inclusive em áudio, que vai ser transformado em podcast, a gente não conseguiu subir ainda. Quem quiser, por favor, entre em contato com a Bia Education, a gente está aqui para ajudar, fazemos isso com todo carinho. E para quem quiser acompanhar as outras lives que a gente tem, bieducation.tour.br/nectar, a gente disponibilizou as que já fizemos e as que ainda vão acontecer. E é isso, Sim, Flavinha. isso aí. Muitíssimo obrigada, uma boa noite. Um grande beijo para você, Vivi. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.